Recebendo no nosso estúdio lá em Brasília o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo há 21 dias na crise do novo coronavírus. Mandetta está ao vivo com a gente. Obrigado por falar com a gente. Olha lá, a gente já está ao vivo aqui também com o nosso time de analistas, comentaristas. Mandetta, obrigada por falar com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, vou começar então, porque a gente lembra de uma frase que o senhor disse enquanto estava no Ministério da Saúde: médico não abandona paciente. Como está sendo agora acompanhar esse paciente de longe? Como cidadão, a gente também não abandona. A gente está aqui tentando fazer um pouco de cidadania, tentando ajudar, tentando estar junto de todos os estados, de todas as cidades que ainda me ligam, alguns governadores, alguns prefeitos, dando algumas sugestões e torcendo para que a nova equipe do Ministério consiga dar um bom ritmo na condução dessa pandemia. É justamente isso que eu queria perguntar para o senhor. Como é que está a atuação do senhor agora? Porque a gente sabe que, inclusive, dentro do próprio partido, existe a possibilidade do senhor atuar ali como uma espécie de consultor. O senhor já está fazendo esse trabalho em saúde? Não? Continua conversando com todos os entes dessa questão? Como é que está? Não, eu fiz um questionamento à Comissão de Ética da Presidência da República para entender, compreender na forma da lei o que é permitido, o que eu posso e o que eu não posso fazer em função de ser um ex-ministro e ter uma lei que define que a Comissão de Ética é quem estabelece quais são as possibilidades. Eu gostaria muito de poder trabalhar, de poder ajudar, mesmo porque as informações, a experiência que eu tive, elas são quase todas públicas, eu não tenho nada que pudesse ser confidencial, mas eu tenho que aguardar o posicionamento da Comissão de Ética da Presidência da República. Bom, a gente está aqui também com os nossos analistas, comentaristas, a gente está com a Lari lá em Brasília, com a Basília, com o Yuri e também com o Narlock. Vamos começar com as nossas meninas lá de Brasília, então. Vocês podem fazer uma pergunta para o ministro, depois a gente passa a bola para o Yuri, para o Narlock, a gente vai batendo esse papo aí. Tá certo. Quer ir primeiro, Basília? Pode ir primeiro. Obrigada. Bom, Mandetta, muito obrigada, então, pelo senhor estar aqui, né, novamente repetindo isso. Eu gostaria, então, voltar aos dados. No dia que o senhor foi demitido, a gente tinha quase 2.000 mortos no Brasil, 1.924. E o número de casos estava aí na casa dos 30 mil casos da doença no Brasil. Hoje, logo pela manhã que a CNN noticiou os dados mais recentes sobre a disseminação do coronavírus no país, e já são 8.339 mortos e mais de 125 mil casos. O que aconteceu na visão do senhor como ex-ministro da Saúde, estava à frente do início dessa crise? O vírus está seguindo uma dinâmica normal? Era de se esperar isso? Ou ele está crescendo muito rapidamente? Olha, esse vírus, ele, como toda doença nova, esse vírus é um vírus novo, uma mutação de coronavírus. Ele está escrevendo a sua história natural da doença. A história natural da doença é como que ele se comporta em diferentes sociedades, em diferentes biomas. Nós tínhamos as referências do hemisfério norte, nós vimos ele começando na Ásia, fazendo os números típicos para aquela região, que foram, pelo menos aqueles que foram mostrados, que foram divulgados. Depois nós vimos esse vírus fazer um estrago muito grande no sistema de saúde do Irã. E ficamos com aquela sensação, bom, é o Irã está sob embargo, um país teocrático, talvez seja uma fragilidade intrínseca do Irã. Mas quando ele entra no mundo ocidental, com uma dinâmica social mais similar à nossa, com imprensa livre, com academia, com ciência, e começam a ver as publicações e que derruba o sistema de saúde da Itália, derruba o sistema de saúde da Espanha, da França, da Inglaterra, que a gente vê a enfermagem da Inglaterra trabalhando com um saco de lixo na cabeça. Os Estados Unidos ainda reticente no início, mas depois a gente vê a queda do sistema de saúde de Nova York, vê a queda do sistema de saúde de Chicago, enfim, Califórnia, Flórida. É claro que a gente começa a ver dentro do Brasil e alerta a população. Os governadores, os prefeitos iniciam um movimento, em alguns casos precoce, em outros casos não precoce, mas iniciam um movimento de distanciamento social, solicitando para as pessoas, pedindo para as pessoas, o Ministério da Saúde reforçando essa mensagem, orientando e recomendando o distanciamento social.
E isso chega a ter uma adesão muito alta, nós chegamos a ver alguns números próximos de 80% em algumas localidades. Como isso foi feito durante 2 semanas, na terceira semana já iniciou um processo de mais flexibilização. Esse vírus, o que você faz hoje, no dia de hoje, você colhe as consequências daqui a 14 dias, que é o tempo que ele tem para fazer os seus contágios. Então, nós vivemos o mês de abril, o mês de abril nós vivemos em função do que fizemos nas 2, 3 primeiras semanas e colhemos um resultado de diminuição na velocidade de propagação nas 2, 3 semanas seguintes. Como nós flexibilizamos e começamos a andar cada vez mais, a socializar cada vez mais, e algumas sociedades, nem mesmo no início de abril, nem quando foi pedido, elas também não fizeram, elas continuaram as suas rotinas, elas estão pagando um preço porque ele vem na forma de um contágio. É um contágio que nós não temos imunidade a esse vírus, e quando ele vem na velocidade desordenada, como aconteceu em Manaus, fica quase impossível o sistema de saúde, o sistema funerário, o complexo de atendimento social poder dar dignidade, dar cidadania para as pessoas. E isso a gente começa a ver acontecer agora numa escalada maior, muito fruto dos últimos 15 dias, onde nós fomos diminuindo gradativamente, flexibilizando, porque as pessoas têm muita dificuldade econômica, social de cumprir uma orientação, uma recomendação. Agora a gente começa a ver cidades entrando ou via determinação judicial ou por decisão dos governadores, entrando mais naquilo que a gente chama de quarentena, naquilo que a gente chama, as pessoas usam, eu não gosto muito de palavras americanas, mas chamam de lockdown, que é o que a gente vai experimentar agora em alguns centros urbanos brasileiros. Doutor, ontem o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que vai recomendar o lockdown, o bloqueio total das atividades em determinadas regiões. Como que o senhor avalia isso? E também pela sua experiência, que o senhor teve aí na frente do Ministério da Saúde, como teria reagido o presidente Jair Bolsonaro sobre isso? Esse vírus, ele não negocia com ninguém, ele não dá atenção a ninguém. Todas as pessoas que ficaram no seu caminho, na sua frente, se interpuseram na sua trajetória, foram sobrepassadas pelo vírus. Eu acho que quando você tem uma situação iminente de colapso, o Ministério da Saúde ele se rende ao vírus. Ele fala, vamos fazer o lockdown que seja uma medida para tentar colocar um pouco de ordem nessa situação. Agora, a posição do presidente, ele sempre teve uma visão não só de saúde. Ele mesmo coloca isso publicamente que a parte da economia é um apelo muito grande a ele, os empregos, o desemprego. O que é correto também, ele está lá, ele tem essa visão do todo e ele entende que essa movimentação, ela pode salvar alguns empregos, ela pode salvar algumas empresas que podem ser muito importantes no médio prazo, já pensando no pós-coronavírus. E desse descompasso de visão, o Ministério da Saúde olhando muito a situação sanitária das cidades, alertando. Eu me lembro que nós alertamos Manaus quase 15 dias antes. Nós alertamos Fortaleza num domingo de manhã, ele chegou a fazer um decreto flexibilizando as regras. Nós entramos em contato e falamos, mas como assim? Olha os números. À noite eles voltaram atrás e desfizeram o decreto que tinham feito de manhã e dali para frente entraram nessa corrida contra o tempo. E o Ministério da Saúde, ele tem essa função, olhar, analisar, colocar os melhores técnicos e pactuar com as cidades. E isso, às vezes, o Ministério da Saúde tem que dar uma posição para os secretários estaduais, secretários municipais, e essa é a opinião do Ministério da Saúde, a decisão do Ministério da Saúde é verbalizada pelo Ministro da Saúde. E, às vezes, essa verbalização, ela é colidente com a verbalização do Presidente da República. E isso daí causa uma dubiedade que a população fica confusa e acaba optando por um dos dois, e aí você fragiliza as duas condutas. Eu acho que por conta disso que o presidente fez a troca no Ministério da Saúde para que o atual ministro possa ser mais alinhado com essa visão econômica dos fatos.
A gente está ao vivo, então, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o nosso time aqui de analistas, comentaristas também com a gente. Yuri, sua pergunta. Bom dia, Mari. Bom dia, ministro. Muito obrigado por nos atender. O senhor falou do seu sucessor e quando o senhor ainda estava no cargo, Nelson Teich publicou um artigo que ele usou o termo isolamento inteligente. Queria perguntar para o senhor o que o senhor entende pelo que ele chama de isolamento inteligente, e ele fala de determinar políticas diferentes para regiões diferentes do país, de acordo com o quadro que cada região, cada cidade enfrenta. Isso foi feito na sua gestão ou o que está sendo feito agora que foi diferente da gestão do senhor nessa orientação que o senhor estava mencionando agora para estados e municípios? Bom, eu posso falar pelo que eu fiz enquanto estava no Ministério. Não sei o que eles estão fazendo agora. Eu sou apenas um espectador. Não sei quais são as... Aí uma parte da sua pergunta tem que ser direcionada para a atual equipe do Ministério. Nós fizemos uma decisão por 3 pilares. Nós adotamos a luta intransigente pela vida. Nós nunca falamos em número absoluto de mortes, porque atrás de cada morte tem uma pessoa. E essa pessoa nos interessa muito. O drama dessa família sempre nos interessou muito, porque do mesmo modo que é uma pessoa anônima para você e para mim, poderia ser da minha família ou da sua. Então, a defesa intransigente da vida, a defesa intransigente da ciência como única forma, único caminho para podermos sair dessa questão, ou seja, apostar muito na academia, apostar muito na bancada, na observação clínica, no relato dos profissionais, a ciência da enfermagem, a ciência da fisioterapia, a ciência da medicina, da biomedicina, enfim, de todos aqueles que estão diretamente mais ligados a esse campo. E um terceiro pilar, que era a defesa intransigente do SUS, como caminho para se fazer as diferentes políticas em todo o território nacional. Muitas pessoas não conhecem o SUS, veem o SUS e pensam logo numa emergência superlotada. O SUS é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. É um sistema muito respeitado internacionalmente pela sua capacidade exatamente de pactuar diferentes cenários, diferentes políticas para diferentes regiões. Eu trabalhei junto com o CONAS, que era o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, e do CONASEMES, que era o Conselho Nacional de Secretários Municipais, diariamente às 8 horas da manhã, todos os dias, analisando cidade por cidade, estado por estado, pactuando políticas diferentes para determinados estados e no final da noite, por volta das 10 à meia-noite, todos os dias, revendo e rechecando. Então, nós tínhamos o pacto federativo muito vivo dentro do SUS. É lógico que você tem que ter políticas diferentes. O que está acontecendo, por exemplo, em Santa Catarina hoje, a hora agora de Santa Catarina de se debruçar sobre os seus números e debruçar sobre a análise da sua sociedade, porque daqui a 2 semanas vai ser Santa Catarina que vai estar numa situação muito difícil. Então, dar o alerta para essas sociedades com uma antecedência de 2, 3 semanas para que medidas possam ser tomadas é a função do Ministério da Saúde. Agora, depois que os casos ocorrem, a gente falar, depois que Manaus já está do jeito que está, chegar e falar assim, eu acho interessante fazer um lockdown em Manaus. Aí já foi o melhor momento de se fazer a chamada de atenção. Eu acho que tem cidades no Brasil que precisam urgentemente olhar qual é a sua capacidade instalada. Nós tínhamos feito, o Wanderson tinha sugerido, a gente estava estudando um gráfico que tinha 2 variáveis. Uma é velocidade de transmissão na vertical e o outro item do gráfico na horizontal era a vulnerabilidade ou a capacidade de atendimento. Vamos supor que nós dividimos a velocidade de transmissão de 20% em 20%, em 5 níveis. Até 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e de 80 a 100% de velocidade de transmissão. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E na vulnerabilidade aqui, colocando os seus recursos humanos, equipamentos de proteção individual, ventiladores, respiradores, leitos de CTI, leitos prévios ao CTI. Se você tivesse, vamos supor, uma cidade que precisasse de 5 mil leitos de CTI, e vamos supor que ela tivesse 10 mil leitos de CTI, mesmo que ela tivesse uma transmissão muito alta, ela teria condição de atender 100% das pessoas que chegassem até ela. Então, seria muito mais uma organização do risco para as pessoas, o risco calculado do ser humano individualmente,
viver ou morrer é desígnio de Deus, a gente tem uma certeza nessa vida, que a gente nasce e que um dia vai partir. Agora, cada um é dono do seu destino, desde que nós, do sistema de saúde, possamos dar condições da pessoa lutar pela vida. Nós nunca aceitamos a morte por desassistência. Essa talvez tenha sido a grande barreira, a grande resistência que a gente tenha colocado dentro do sistema de saúde brasileiro, que trabalhou também com esse mesmo foco, os secretários municipais e os secretários estaduais. Se nós tivermos cidades que estão com uma alta vulnerabilidade, ou seja, não tem quantidade de leitos suficiente, é baixa, e ela tem uma transmissão média, como era o caso, por exemplo, do Amapá, ele tinha um sistema de saúde muito frágil de leitos de intensivismo. Com 10 casos de CTI, ele praticamente já entrou em colapso, porque era muito pequena a sua capacidade de resposta. Então, cada cidade, cada sociedade, cada local tem uma capacidade de resposta e uma velocidade de transmissão. A sociedade, ela não consegue aumentar do jeito que ela gostaria a capacidade de resposta. Nós temos limitações, os enfermeiros adoecem, os médicos adoecem, os equipamentos de proteção individual são difíceis de serem alocados a tempo, a hora, na quantidade necessária. O número de ventiladores, a indústria nacional e o internacional não conseguem prover na velocidade e quantidade com que você necessita. Então, a outra variável do quadro é somente a velocidade de transmissão. E aí, quem dita a velocidade de transmissão é o comportamento da sociedade, seja aderindo a uma liderança, aderindo a uma conduta transparente, com os números, colocando para as pessoas as dificuldades. Olhem esse caso, atenção, cuidado a essa cidade, vejam que isso está chegando a um limite, não saia de casa, fique em casa. O trabalho da imprensa mostrando, demonstrando a importância do isolamento social, a solidariedade entre as pessoas, o apoio mútuo, isso é um caminho. O outro caminho é observar a velocidade aumentando, sabedor que o gráfico embaixo de vulnerabilidade, a vulnerabilidade não está aumentando com a mesma velocidade com que você precisa de capacidade instalada para fazer frente, e deixar o barco ir andando sem fazer os alertas, as recomendações ou as determinações. Nós tínhamos, assim, na época, quando chegássemos a 80%, nós começaríamos a discutir medidas mais duras, né? Ministério da Saúde com os Estados. Isso era um pactuado nosso internamente, e eu vejo que isso daí agora já tem estados todos com 90%, 95% e que ainda continuam com muita movimentação urbana, apostando aí em algum fator sobrenatural para que o vírus não siga a sua trajetória que ele vem seguindo o mundo afora. Só para complementar a sua resposta, ministro, o senhor falou de liderança. Quais são as autoridades, as lideranças no país que desempenharam melhor esse papel até agora na sua avaliação? Olha, é muito difícil de falar, porque você tem estados em diferentes estágios. Eu gosto muito do sistema de saúde do Paraná. Eu acho Curitiba uma cidade que tem uma organização de sistema de saúde plantada no tempo e que agora, no Covid, conseguiu se organizar relativamente bem. O Rio Grande do Sul fez um plano e fez uma organização de aumento de leitos muito extensa. Eu mandei fazer o primeiro inquérito sorológico pela Universidade Federal de Pelotas, começando pelo Rio Grande do Sul, para ter um modelo, para depois exportar para o Brasil afora. O Rio Grande do Sul tem excelentes técnicos de saúde pública, tem uma discussão boa, tem um comando bom. É interessante quando o Estado e o município dialogam, porque esses dois entes eles potencializam. Em locais onde o Estado faz de um jeito e o município de outro e não há diálogo, tende-se a ter mais dificuldade. Eu acho que São Paulo tem feito um trabalho, pelo menos, de buscar na academia, buscar na ciência, buscar muito forte naquilo que São Paulo tem de melhor, que é a USP, que são as grandes locomotivas aí da ciência nacional, procurando os melhores aconselhamentos. Minas Gerais, o prefeito de Belo Horizonte também fez um trabalho de muita persuasão, de muito enfrentamento, de literalmente colocar-se a campo naquela questão. Então, você tem alguns bons exemplos espalhados por todo o Brasil. E você tem
a minha Campo Grande, que está lá com um número baixo de casos, mas expandiu bastante os leitos. Então, você tem vários exemplos de pessoas, de atores que fizeram baseados. Acho que aqueles que fizeram um bom comitê de emergência, que colocaram os seus melhores especialistas e seguiram as recomendações desses especialistas, fizeram as adequações políticas, mas souberam verbalizar o que a ciência está mostrando, o caminho que a ciência está mostrando, eles não é que vão passar, vão passar de uma maneira menos traumática, numa situação que todos vão passar, mas vão ter condições de atender melhor, vão ter condições de dar chance para as pessoas lutarem pela vida, podem num determinado momento, se beneficiarem pela alguma descoberta, seja de algum medicamento retroviral que tenha uma eficácia melhor para o tratamento. A vacina vai demorar um pouco mais, mas, enfim, é também uma esperança de todos nós. Testes de melhor confiabilidade, melhor quantidade de testes. Essas cidades que ganham tempo é precioso, tempo é algo que você não negocia. Esse vírus, ele retira de você o tempo de resposta e você precisa. E ele não é só em cima da saúde, ele é em cima da saúde, ele é em cima da cultura, ele é em cima da educação, ele é em cima da economia, das empresas, do emprego. Ele é uma situação horizontal que atrapalha 100% da sociedade e que tem seu ponto fulcral na saúde e na ciência. Ministro, a gente conversa com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente está também com a nossa repórter, a Natália André. O Narlock vai logo em seguida fazer uma pergunta, mas a Natália André, que cobre também o dia a dia do Ministério da Saúde, o senhor deve conhecer ela bem também, ministro. Ela está lá no Ministério, inclusive, porque daqui a pouco vai também começar uma live, uma entrevista coletiva com o atual ministro da Saúde, Nelson Teich. A Nath vai acompanhar. Então, ela tem uma pergunta também para fazer. Agora, em seguida, a gente passa a bola para o Narlock. Natália. Oi, ministro, bom dia a você. Muita coisa mudou desde janeiro, quando eu comecei a acompanhar o trabalho do senhor aqui no Ministério da Saúde, até agora com um novo ministro, que inclusive vem mudando os seus secretários. O senhor, ministro, falava bastante, reforçava da importância de ter um ministério pela primeira vez totalmente técnico, com inclusive ali ao seu lado 2 médicos, o secretário Anderson de Oliveira, que continua ainda à frente da pasta da Secretaria de Vigilância em Saúde, e o João Gabardo, médico também, que estava na Secretaria Executiva, o seu número 2. Agora, o novo secretário executivo é o general Eduardo Pazuello, e dentro da Secretaria Executiva há vários militares. Eu gostaria de perguntar ao senhor justamente sobre isso. Se o senhor se preocupa, vê aí, como é que o senhor avalia tantos militares aqui, tirando médicos e colocando militares nas secretarias aqui do Ministério da Saúde? Eu acho que é mais uma escolha, é mais um perfil de profissional. Não quer dizer que seja melhor ou pior, é simplesmente uma opção. Eu decidi, quando fui formar a minha equipe, e isso eu agradeço ao presidente que deu liberdade, eu fui buscar os melhores que tinham experiência com o SUS. O Wanderson não é médico, o Wanderson é um enfermeiro. Eu o conheci na época da nossa epidemia de Zika e microcefalia. O Wanderson tem pós-graduação no CDC. O Wanderson é um dos melhores técnicos de epidemiologia a campo. Eu o reputaria como um dos melhores do mundo. Do Brasil, com certeza, ele está entre aqueles que melhor trabalham a epidemiologia. O João Gabardo já foi presidente do CONAS, foi secretário estadual de saúde no Rio Grande do Sul. É o que a gente chamava um marujo mais velho do nosso time. E a ele cabia a Secretaria Executiva. Mas era uma equipe que teve um entrosamento muito bom, trabalhou muito junto. Nós nos tornamos, além desse relacionamento profissional, nos tornamos amigos ali dentro, porque enfrentamos essa situação juntos. Agora, é natural, quando você sai o ministro e assume outro ministro, é natural que o outro ministro ou quem está ali ao entorno queira ajudar. Eu não vejo... O Exército Brasileiro tem quadros que eu respeito muito. O Exército, ele fez uma opção na sua história pela ciência, pelo iluminismo. Ele fez uma decisão
pela retidão, pelos números, pela transparência. Então, eu tenho certeza que a colaboração de membros do Exército na parte administrativa, na parte de logística, ela pode ser... O Exército tem uma experiência em logística fantástica. Pode ser que seja muito bom, é mais um componente para enfrentar. O fato é que nós temos todos que entender que o nosso inimigo em comum, seja do Exército, seja aqui da CNN, da imprensa, da sociedade, dos padres, dos pastores, dos músicos, dos políticos, de todos, o nosso inimigo em comum é o coronavírus, é o Covid. É esse que a gente tem que usar tudo que a gente tem de força. Né? E diferente de uma guerra convencional, que os militares são muito habituados com guerra convencional, na guerra convencional você tem segredos de guerra que têm que ser muito bem guardados. Né? Na guerra contra um vírus, pelo contrário, não pode ter segredo. Quanto mais a gente divulgar, quanto mais a imprensa souber, quanto mais a sociedade souber das nossas dificuldades em relação a esse inimigo invisível, mais força a gente ganha para poder combatê-lo, mais força a gente ganha para enfrentá-lo. Então, vai ser dessa dinâmica de quanto que a gente expõe as nossas fraquezas ou as nossas fortalezas, as nossas certezas e as nossas dúvidas, vai ser desse balanço que a sociedade vai se engajar para tentar juntos sairmos dessa situação que vai ser tão crítica nos próximos meses. A gente ouviu então a pergunta da nossa repórter Natália André, lá em Brasília, sempre cobrindo ali o Ministério da Saúde, também de olho na agenda do ministro da Saúde, Nelson Taixe. Agora a gente inclui na conversa então nosso comentarista Leandro Narlock. Oi, ministro, bom dia. Bom, a gente está entrando aí no terceiro mês da epidemia e ainda falando sobre falta de testes, né, uma testagem baixa e falta de equipamento básico de proteção, os EPIs. O senhor falou muito de antecedência, mas durante a sua gestão, o Brasil teve aí um dos mais baixos índices de testagem. Qual foi a demora durante a sua gestão? Eu acho que foi o fato de quando esse vírus se apresentou na China, a China apresentou esse vírus quase como uma característica de um vírus, como a gente chamava, um vírus pesado. Ela mostrou apenas uma cidade, que era a cidade de Wuhan. A China tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Nós não vimos números de Pequim e quantas outras cidades de 10 milhões, 8 milhões, 5 milhões de habitantes deve ter dentro da China, quantas Belo Horizontes, quantas Porto Alegres deve ter dentro da China, e os números bem tranquilos. Então, a impressão de que era um vírus pesado, que era um vírus que tinha dificuldade de transmissão de pessoa a pessoa, foi a primeira impressão que nós sentimos. Depois, logo na sequência, nós vimos a Organização Mundial da Saúde adotar uma medida como se fosse possível, no caso desse vírus, isolamento caso a caso via viagem aérea. Então, gastou-se quase um mês e meio, tentando saber se naquele avião alguém tinha pego uma conexão que viesse de um local que tinha encontrado uma pessoa. Aquilo foi uma coisa também, quando o Brasil começou a falar, não, isso é uma pandemia, pela velocidade com que ele se propagou na Península Asiática, a Organização Mundial da Saúde não gostou daquela colocação nossa no Ministério e insistiu de que aquilo era uma coisa localizada, que poderia ser controle localizado. Então, ali havia a percepção, era um vírus pesado ou era um vírus leve? Vírus leve é um vírus aerosol, que se você faz um espirro dentro desse estúdio aqui, chega lá nas outras pessoas que estão a mais de 3, 4 metros. E o vírus pesado é um vírus que tem mais dificuldade, permanece pouco tempo viável. Nós montamos uma estrutura de vigilância e montamos uma estrutura laboratorial nos LACENs para fazer bloqueios na expectativa de que ele tivesse esse comportamento. Somente quando a Itália abre o comportamento do vírus no mundo ocidental, ali é que é o grande ponto de, esse vírus não é um vírus de transmissão pesada, ele é um vírus muito competente, ele transmite numa velocidade muito grande e ele não vai respeitar absolutamente nada. Nós nos guiávamos muito pelas posições do sistema de saúde da Inglaterra, o sistema de saúde inglês, que é público, tem uma tradição de fazer excelentes leituras sobre questões virais, foi o sistema que melhor ajudou na H1N1. O meu relacionamento pessoal com o sistema de saúde inglês também ajudava muito, e nós trocávamos muitas informações, e o sistema de saúde inglês também
fazendo da mesmo raciocínio. Olha, vamos fazer os testes por amostragem, né? Vamos usar a testagem para os pacientes graves, para os gravíssimos, para as mortes, e vamos trabalhar com inquéritos sorológicos, porque é mais inteligente, que é assim que a gente está acostumado a trabalhar em epidemias. Quando a Organização Mundial da Saúde veio com o conceito tem que testar todo mundo, e os Estados Unidos e a Europa entrou comprando, e aí os Estados Unidos entrou comprando a produção, comprando o mercado, não é só o kit, não é só, precisa das máquinas, precisa das pessoas, precisa da coleta, precisa da logística. Nesse momento, o Brasil tentando comprar, praticamente o mercado já não tinha condições de fazer abastecimento de kits. Eu consegui fazer uma negociação através da Organização Pan-Americana de Saúde, da OPAS, diretamente com a Mundial de Saúde, e negociei 12 milhões de kits de PCR-RT. E o teste chamado teste rápido, que muita gente acha que é o teste rápido, mas na verdade ele só tem eficácia após o 10º dia, 9º, 10º dia de sintomas, ou seja, ele é rápido, mas ele é bom para ser feito depois que a pessoa ficou doente, ele é mais para retorno para o ambiente de trabalho. Esse teste rápido nós faríamos a aquisição, mas pela via pública seria impossível. Nós contamos com a Vale, nós contamos com o sistema bancário, que adquiriu e nos entregou ao Ministério da Saúde 10 milhões de kits. Então, nós temos 10 milhões de kits rápidos e 12 milhões de PCR-RT. E para fazer toda essa logística, nós fizemos a chamada pública e uma grande rede de laboratório, o DASA, que tem capilaridade em todo o território nacional, se organizou para trabalhar pelo custo, para não ter nem margem de lucro nisso, também ajudando a sociedade, para fazer a coleta nas cidades acima de 500 mil habitantes em todo o território nacional e a remessa desses exames para São Paulo e a montagem de uma grande usina de exames para processar em 24 horas e entregar o resultado via aplicativo. Isso era o que estava encaminhado na semana que nós saímos do Ministério. Mas eu acho que muito foi a influência do início. A gente ficou muito tempo trabalhando com o conceito de que era um vírus lento, que era um vírus pesado. E quando ele entrou na Europa, ali a gente viu que ele era um vírus muito mais competente em transmissão do que se parecia até então. Teve alguma negligência de informação da China durante esse início, na sua opinião? Eu não posso afirmar, porque eu não estava na China. Eu vejo assim, tem muita gente que fala assim, por que você não fez isso no dia tal? Por que você não fez isso no dia tal? São muitos engenheiros de obra pronta, né? Depois que a obra está pronta, falam, por que esse pilar está aqui e não está lá? Na hora de fazer, faz-se com as armas que se tem. Eu não sei como é que foi na China, eles anunciaram esse vírus por volta do dia 31 de dezembro, dia 10 de janeiro, que a Organização Mundial da Saúde começa a trabalhar com ele. Será que nós temos registros das primeiras mortes em Wuhan? Eram 8 mortes sem diagnóstico no dia 8 de dezembro. Nós tivemos aquela história daquele médico que foi fazer o alerta e que foi censurado ao fazer o alerta e depois acabou indo a óbito. Para você ter mortes no mês de dezembro na velocidade que estavam tendo, é porque esse vírus começou a circular quando? Será que em agosto? Será que em setembro? Nós não temos essa parte da história natural desta doença dentro da China. A mobilidade das pessoas dentro da China, eles tiveram lá o Ano Novo Chinês, as pessoas visitam as suas famílias, são grandes distâncias. Isso impactou nas cidades. Essa quarentena foi feita, o distanciamento social foi aplicado em toda a China. Como é que foi essa medida de controle? Essa parte realmente, eu acho que o tempo, as publicações científicas, os marcadores temporais, eles é que vão nos dar melhores informações, porque nós trabalhamos com as informações que nós tínhamos naquele momento, sem julgá-las se verdadeiras ou falsas, mas eram as informações que tínhamos, né? Eram as informações que chegavam até nós. Hoje, olhando, a gente fala, bom, num país continental como o nosso, a gente está vendo o comportamento do vírus em Manaus, em Roraima, no Amapá, Fortaleza, Recife está numa situação muito complicada, muito difícil. Algumas cidades crescendo assustadoramente, outras cidades estáveis. Como é que isso se deu dentro de um país que tem um território praticamente do tamanho do Brasil, mas tem lá o deserto de Gobi, 30% do território dele é desocupado, tal qual a nossa Amazônia. Então, você coloca 1,5 bilhão de pessoas nesse mesmo território.
ela é uma sociedade de contato, ela é uma sociedade obrigatoriamente de cinemas lotados, de ruas lotadas, de restaurantes lotados, de transporte público lotado, pela quantidade de gente que tem. Então, como é que isso se deu naquela sociedade, como foi o comportamento? Isso realmente só o tempo e as publicações científicas livres é que vão poder nos responder essa pergunta que você faz. E com todo esse histórico, dá para chamar o vírus de vírus chinês? Não. Cabe chamá-lo assim? Não, não cabe nenhum tipo de preconceito, não cabe nenhum tipo de rótulo. Eu acho que a China ela fez o que ela podia fazer naquele momento, ela deve ter tido as razões dela, eu não conheço, eu não sei como é que é internamente na China, mas é o que é. E em sendo o que é, o que eu tentei fazer enquanto estava no Ministério, inclusive, foi reaproximar o Ministério da Saúde do embaixador da China aqui no Brasil, para tentar, através da Embaixada da China, que a gente pudesse ter melhores condições para retirar equipamentos de proteção individual e propriamente respiradores. A gente fazia processos de compra, a Fiocruz teve um processo que os respiradores estavam dentro de um avião. A iniciativa privada, e aqui eu não estou falando do governo norte-americano, mas a iniciativa privada norte-americana, ela pagava a multa da compra, devolvia o dinheiro e pagava para o fornecedor o dobro do valor do equipamento. Então, o mercado caiu, como a gente fala. Isso é um aprendizado que no pós-coronavírus, no pós-Covid, o mundo vai ter que fazer, e isso é uma coisa que me interessa muito, e eu estou estudando isso muito, já que eu não estou muito mais agora no fronte do atendimento a essa pandemia no Brasil, mas me junto a grupos de estudiosos que estamos agora num processo reflexivo de quais serão as medidas, principalmente de um novo regulamento sanitário internacional e algumas medidas que não pode mais a humanidade concentrar 95%, 96% das compras de itens que são impactantes diretos na vida das pessoas num único país. Isso vai ser um novo cenário, inclusive até um cenário que pode ser bom para um país como o Brasil, que pode albergar aqui uma parte dessa produção, porque o mundo vai ter que diversificar esses fornecedores. Preocupa, por exemplo, a Índia, que está ali do lado da China, ela produz mais de 90% da matéria-prima dos medicamentos. Ela faz um lockdown. Se ela eventualmente tiver um problema, remédio para diabetes, remédio para pressão, remédio para câncer, a matéria-prima está toda sendo fabricada lá. Como é que nós faríamos para garantir a soberania nacional? Então, essas discussões, elas são muito pertinentes e elas precisarão ser feitas e nós precisaremos contar muito com a experiência da China, da Índia, enfim, de todos os países que compõem essa intrincada rede de produção global, de globalização na área de saúde. Doutor, Ministro, agora... só para a gente organizar, gente, vamos lá. Ministro, o senhor já falou rapidamente sobre as diferenças que o senhor tinha em alguns momentos com o presidente da República. Antes de entrar de fato nesse assunto e a gente começar a falar mais especificamente sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para saber se o senhor acha que o presidente precisa mostrar os exames que ele fez de Covid-19 ou não. Porque a gente sabe que o presidente fez os exames e se negou a mostrar. Inclusive, existe uma questão judicial agora para que ele mostre os exames. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? O presidente precisa mostrar os exames? Eu não sou médico particular do presidente. Os meus pacientes, quando eu os atendo, os exames são privativos do paciente e do médico que o assiste. Agora, se tem uma ordem judicial, o presidente deve se relacionar com os advogados, juízes. Eu não tenho competência e não tenho conhecimento do porquê de processo, porquê dessa requisição. Eu acho que isso daí é uma coisa que diz respeito agora à advocacia da União, diz respeito a quem de direito. Eu não tenho essa informação. A gente começou conversando com o senhor, dizendo, inclusive, que agora estava acompanhando como cidadão, né? Então, eu pergunto agora ao cidadão Luiz Henrique Mandetta. O que o cidadão Luiz Henrique Mandetta e não o ex-ministro acredita dessa história? O que o senhor, como cidadão, pensa? Ele deve apresentar os exames para a população, saber se ele teve ou não a doença? Olha, um exame, vamos lá. Eu fiz alguns exames, aqueles testes rápidos que você fura o dedo e coloca ali dentro. O meu deu negativo. Eu não tenho nenhum papel que deu negativo. Eu fiz lá no Ministério da Saúde, furaram o dedo, me informaram. E vamos supor que eu faça hoje e tenha anticorpos. Olha, você tem anticorpos. Eu vou olhar e falar, muito bem, eu adquiri, mas eu não tive o sintoma, eu não tive a gripe, eu sou um portador assintomático. Eu não sei a utilidade, eu não consigo ver assim, qual é a utilidade fática
né, que motiva essa história toda. Se for uma coisa só por curiosidade, eu acho que aí fica resguardado o direito do paciente, ao meu ver. Né? Vamos supor que fosse outro vírus, vamos supor que fosse, sei lá, o HIV. A pessoa testar. Nós fizemos uma luta tão grande na história contra a discriminação na época do HIV, que nem as empresas podiam solicitar o teste de HIV para exame admissional de seus futuros colaboradores. Era um exame extremamente retido somente de propriedade do paciente e do médico assistente, para exatamente não causar pânico agora. Tem que ver o que está motivando, por que estão se pedindo isso. Eu não sei no que isso seria determinante, não consigo entender. Mas o juiz deve ter lá os seus entendimentos, as suas razões. Sim, o senhor tocou, por exemplo, no assunto do HIV, que o HIV a gente não transmite com um aperto de mão, né, ministro? O coronavírus, sim. E a gente sabe que o presidente, ele participou de algumas aglomerações, ele cumprimenta apoiadores, é muito diferente ali da transmissão do HIV, que é por relação sexual, né? Então, nesse caso, o senhor não acha que sim, é importante a gente saber se o presidente da República, que tem contato com pessoas e que está lutando contra o isolamento social mais restrito por conta das questões econômicas que o senhor já citou, o senhor não acha que seria importante ter essa informação? Eu acho que isso daí, quem deve analisar isso, quem está vendo isso daí, deve ser algum juiz sobre o argumento de algum advogado, alguma coisa. Eu não tenho acesso, não fui médico do paciente, não tenho acesso a autos de processo para poder emitir qualquer tipo de opinião. Nunca foi a minha função fazer isso. Não tenho base para responder esse assunto, não sei se ele estava no dia que fez o exame, se ele estava com um exame positivo, se eventualmente ele saiu com o exame positivo, não contou para ninguém e deliberadamente passou a doença para outra pessoa. Os códigos legais, penais, eles já tratam desse assunto. Eu acho que isso daí, ela vai sim, no decorrer desse processo, as situações vão se expor. Eu vi outro dia um laudo médico, o médico fez um laudo dizendo que o paciente teria testado negativo. O juiz acha que o laudo do médico não é o suficiente, ele quer um papel escrito que o exame deu negativo. Então, acho que agora é mais uma coisa, eu vejo isso mais político, mais jurídico e realmente eu não colaboro em nada nesse tema. Eu acho que a importância de eu ficar 2, 3 semanas, eu fiquei muito recluso, eu fui para minha fazenda, eu não quis fazer nenhum comentário, essa é uma das primeiras entrevistas que eu estou fazendo, e eu sempre disse para os jornalistas, eu não ajudo nada falando agora, eu tenho que dar tempo para as pessoas montarem suas equipes, fazerem as suas políticas, e quando eu for falar, eu posso ajudar, o pouco que eu sei, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas em relação a essa doença. Eu acho mais importante ser sobre o coronavírus e sobre o que eu posso fazer para ajudar. Essa parte política, ela não me interessa muito, não. A gente incluiu ali na nossa janela a Raquel Amorim, lá no estúdio do Rio de Janeiro, que também quer participar da nossa conversa. Raquel. Oi, Mário. Oi, Felipe. Bom dia para vocês, bom dia a todos. Eu queria falar com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sobre a situação aqui no Rio de Janeiro. Bom, o governador Wilson Witzel e o Ministério Público vêm discutindo a possibilidade de um lockdown no estado. Inclusive, a Fiocruz encaminhou um documento ao Ministério Público solicitando a adoção urgente da medida por aqui. O senhor, enquanto ministro, sempre demonstrou preocupação com o Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor sobre a adoção de um lockdown no Rio de Janeiro, que é o segundo estado com mais mortes registradas pelo novo coronavírus no país. Deixa eu aproveitar para engatar nessa pergunta. Curitiba e Florianópolis já estão flexibilizando um pouco o isolamento. Qual é também a sua opinião, ministro? Olha, eu não estou acompanhando milimetricamente, eu não tenho pego igual eu estava. Quando eu estava no Ministério da Saúde, eu olhava esses números com lupa, eu tinha esses números diariamente sobre a minha mesa. Eu agora tenho feito essas leituras por vias indiretas, entrando em portais de publicações, respeitando muito esse distanciamento necessário que tem que ter para não me tornar uma pessoa que vai ser um comentarista das ações do Ministério da Saúde, porque não é esse o objetivo. O Rio de Janeiro, historicamente, o Rio de Janeiro é uma cidade que afrouxou todos os seus elementos de segurança, de biossegurança,
e de tempos em tempos paga um preço, isso na história. Se a gente lembrar da revolta da vacina, que Oswaldo Cruz travou no Rio de Janeiro, se você pensar nos movimentos higienistas de Coelho Passos, enfim, de limpezas urbanas, chega uma hora que o Rio de Janeiro ele degrada por conta de achar que uma favela, uma situação de exclusão social é uma coisa cultural, que é uma coisa até algumas pessoas romantizam, né? E o Rio de Janeiro nunca enfrentou essa questão urbanística da maneira que deveria ter enfrentado. E quando chega um vírus que exige distanciamento, exige isolamento social, porque nós não temos medicamento, nós não temos um teste rápido. Quando você tem no Rio de Janeiro, nessas comunidades, uma das maiores incidências do mundo de tuberculose, exatamente porque elas não têm ventilação. E o bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose, ele se aproveita dessa aglomeração e da falta de ventilação para ter uma transmissão muito acentuada na cidade do Rio de Janeiro. Então, é lógico que esses ingredientes, somados a um recente período de condução de políticas públicas em saúde, procurando aqui um adjetivo para dizer como é que ele se deu nos últimos 10 anos, com prisões, com desvios, com políticas assimétricas, um começa um trabalho, o outro faz outro, falta de sinergismo entre Estado e município. O Rio de Janeiro vem dando sinais de fadiga de sistema de saúde bem antes do coronavírus. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu tirei uma semana de férias no final do ano, e nas minhas férias tive que ficar lá no Rio por conta do colapso financeiro. Estava sem pagar, estava com dificuldade. O Ministério da Saúde teve que fazer alocação de recurso para reabrir. Nós tivemos diminuição importante da quantidade de atenção básica, reestruturação, tanto por situações presentes como passadas. Eu não estou aqui entrando no mérito do prefeito atual, do prefeito anterior, mas estou dizendo que o Rio de Janeiro vem plantando uma situação que, quando tivesse um estresse, seria muito difícil reverter esse estresse na cidade do Rio de Janeiro, pelo conjunto dessa obra. Agora, me formei no Rio de Janeiro, conheço a ciência do Rio de Janeiro, conheço a capacidade de análise de dados da Fiocruz. Fiocruz, que esse ano faz 120 anos, que tem ali um celeiro de cérebros de pesquisadores fenomenais e está situada na cidade do Rio de Janeiro. A Fiocruz pode ser um grande auxílio para o gestor estadual e para o gestor municipal em tomadas de decisão. A Fiocruz está com números muito qualificados nas mãos, porque tem feito também, junto do Ministério da Saúde, me fez muitos apoiamentos técnicos durante essa pandemia. A presidente da Fiocruz, a Nízia, é uma pessoa extremamente comprometida, né? Nós temos ali um dos grandes sanitaristas ali dentro, tem Rinaldo Venâncio, enfim, tem uma turma muito forte dentro da Fiocruz trabalhando. E eu acredito que ela pode ser, para o Rio de Janeiro, a melhor alternativa em termos de apoiamento técnico para tomadas de decisões, né? E o secretário estadual, Edmar, é uma pessoa maravilhosa, gosto muito, é uma pessoa comprometidíssima com o sistema. Falava com ele 2, 3 vezes ao dia. Talvez eu tenha sido o ministro que mais foi ao Rio de Janeiro no meu período de Ministério da Saúde, porque sempre vi o Rio de Janeiro com muita preocupação, né? Nós tivemos epidemia de sarampo no Rio de Janeiro, nós tivemos epidemia esse ano de dengue no Rio de Janeiro, tem uma sobreposição viral no Rio de Janeiro, tem sarampo, tem dengue, tem a sazonalidade dos respiratórios e tem agora o coronavírus. O Rio de Janeiro tem uma rede muito complicada, ela é concentrada, porque ela é uma rede antiga, da época que ele era capital federal. Aí você tem uma zona oeste muito populosa, muito difícil de fazer gerenciamento. O Grande Rio, que está no entorno do Rio, também cidades com muita dificuldade. Eu tenho ali um Hospital da Posse em Nova Iguaçu, eu tenho alguma coisa ali em Duque de Caxias, uma maternidade que eu ia inaugurar. Eu até falei para o prefeito Washington Reis para que ele usasse aquilo dali agora para fazer o enfrentamento do coronavírus.
recomendei expressamente que ele adotasse medidas mais rígidas em Duque de Caxias, sob pena deles terem muitas dificuldades. O bairro de Campo Grande é um bairro que está fazendo números, está acelerando demais, e a gente vê imagens do bairro andando, tocando a vida normal ali dentro, vai pagar um preço. Né? Eu espero, e o Rio de Janeiro é uma cidade nossa que tem muito reflexo internacional. Ela é a cara do Brasil. Né? O Rio de Janeiro é o nosso cartão postal. Então, o Rio de Janeiro ainda tem esse componente, quer dizer, vai ter também muita exposição das suas imagens, do seu dia a dia, da dificuldade que nós teremos. Mas ele tem um corpo clínico, médico e de enfermagem extremamente aguerrido, competente. Eu trabalhei no Miguel Cotto, eu conheço a turma do Souza Aguiar, eu conheço o pessoal de vários hospitais do Rio de Janeiro, são colegas meus de turma ou contemporâneos com os quais mantenho contato ainda até hoje, me mantenho informado. O pessoal é muito bom no Rio de Janeiro, o intensivismo do Rio de Janeiro é um dos melhores do país. Então, o Rio tem também as suas armas positivas, né? O que precisa é liderar esse processo, organizar o máximo possível, explicar para a população os desdobramentos que vão acontecer em função dessa dinâmica social que está sendo imprimida e quanto que eles vão conseguir atender, para que a população seja uma parte da solução desse problema, que o comércio seja uma parte da solução, porque cidades que entram nesse lockdown, como vocês chamam, e eu não gosto dessa palavra, eu gosto de usar quarentena, que banalizou a palavra quarentena. Enquanto eu estive no Ministério da Saúde, não houve quarentena. Agora que estamos começando a se falar de quarentena, que é ordem de permanecer em casa, as cidades que chegam nesse ponto, elas têm muito mais dificuldade de retomar a atividade econômica do que as cidades que fazem o distanciamento e vão medindo. E aumentam mais o distanciamento, ficam mais em casa, de acordo com os números, de acordo com a ciência. Os números do Rio de Janeiro sempre me preocuparam, eu sempre mantive muito próximo o diálogo com a sociedade carioca, através dos gestores, através daqueles que estavam conduzindo os destinos do Rio de Janeiro. A última viagem que eu fiz como ministro foi exatamente com o prefeito Marcelo Crivella para receber equipamentos que eu disse a ele em boa hora que chegaram, porque tinham vários respiradores que tinham sido comprados no ano anterior. Né? Conversei muito com a então secretária Bia Busch, trabalhando, me solidarizei a ela, que contraiu inclusive a doença no meio dessa pandemia. Enfim, o Rio de Janeiro me preocupa muito, é uma cidade muito difícil por conta da sua geografia, por conta da sua geopolítica, por conta de séculos, né, de falta de saneamento, de condição social adversa para uma parcela enorme da população. E esse vírus, ele teve essa característica, ele entrou pela Barra da Tijuca, ele entrou pelo Leblon, ele entrou por Ipanema, ele ficou na classe privada, ele ficou entre os ricos, né? Uma das primeiras doenças infecciosas que inverte o polo. Né? Os mais abastados, os ricos, estão transmitindo para os pobres. Ministro. Normalmente, os pobres tinham as doenças infecciosas que, quando chegavam aos ricos, os ricos tomavam providências de ou retirá-los, afastá-los para guetos, né? Como era o caso do histórico da hanseníase, dos sanatórios, enfim. E essa é ao contrário, essa entra pela classe rica, ela vai primeiro para os hospitais privados, adoecem primeiro os médicos dos hospitais privados e depois, quando ela vai chegando para a periferia, aí como o número é muito grande, o sistema público tem muita dificuldade. A gente está ouvindo, então, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Doutor, a gente pede licença um segundinho, o senhor estava falando sobre o Rio de Janeiro, então a gente vai para o Rio para uma notícia muito importante, mais uma consequência da pandemia, agora com o nosso estúdio com a Raquel Amorim. É isso, Mari. O Ministério Público do Rio de Janeiro faz uma operação agora para cumprir mandado de prisão preventiva contra uma organização criminosa que frauda contratos emergenciais, aqueles que dispensam licitação. E olha só, segundo as investigações, foram fraudados contratos para aquisição de ventiladores e respiradores pulmonares nos hospitais do Rio. Quem tem as informações é a repórter Isabelle Saleme. Oi, Isabelle, bom dia para você.
Oi, Raquel, bom dia a você e a todos. Olha, justamente por conta, né, dessa pandemia aí, a gente tem uma operação que é batizada de Mercadores do Caos, ou seja, mesmo em meio a tanto caos que a gente tem vivido, ainda tem gente tentando faturar, né? O Ministério Público cumpriu hoje, né, com apoios aí, 13 mandados de busca e apreensão para recolhimento de provas e 5 mandados de prisão. Desses 5, 4 já foram executados e ainda tem um que está em andamento. Entre os presos está o Gabriel Neves, que é ex-subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde. Ele é sócio de uma empresa de informática que teria vendido aí 300 respiradores para o governo do estado e não teria entregue esses respiradores. Por conta disso, Gabriel já tinha sido afastado da Secretaria Estadual de Saúde pelo secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, no dia 11 de abril. Dias mais tarde, no dia 20, o governador Wilson Witzel tinha exonerado o Gabriel. Ele é suspeito de irregularidades desses contratos assinados aí na venda desses respiradores. Inclusive, o Ministério Público já vinha divulgando que estava fazendo investigações sobre esse assunto aí de pelo menos 50 respiradores comprados pela Secretaria Estadual de Saúde, né? Tem aí um orçamento de pelo menos 4,9 milhões de reais que estão aí em investigação. Isso porque os respiradores aqui teriam sido vendidos cada um por R$198 mil, sendo que o valor de mercado é de mais ou menos a metade desse valor. Ou seja, qualquer nova informação a gente volta a chamar vocês, porque essa operação ainda está em andamento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Isabelle, pelas informações. Eu volto com vocês, Felipe e Mari. A gente está passando de uma janela para outra. A gente sai do estúdio do Rio de Janeiro, volta aqui para o estúdio de São Paulo para continuar, então, a entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Doutora, a gente está acompanhando, então, esse problema também de estrutura nos hospitais, de estrutura no sistema de saúde. A gente ouve falar bastante sobre a taxa de ocupação de leitos, taxas de isolamento. E a gente tem um problema com aquele pico da doença, né? Quando o senhor ainda estava no Ministério da Saúde, a gente lembra que a previsão desse pico da doença era ali entre maio e junho, com as informações que a gente tinha na época. Já passou um tempo, a gente tem informações novas sobre coronavírus. Eu queria saber do senhor se o senhor acha que essa previsão se mantém e de que maneira essas taxas de isolamento caindo também podem interferir nisso. Elas são uma alimenta, o vírus ele se retroalimenta, né? O que a gente vai assistir, o que a gente imaginava era que o gráfico iria subir, nós iríamos entrar numa espiral mais alta de casos nos meses de maio e junho, teríamos um platô, quer dizer, um momento em que estabiliza lá em cima, no número alto, durante todo o mês de julho, entraríamos em agosto, para iniciarmos na segunda quinzena de agosto um processo de desaceleração. Isso era um cenário, mas eu nunca fiz exposição de cenários públicos, porque os cenários eles servem para o gestor. Eles servem para que o gestor possa, como uma ferramenta de gestão, tentar evitar os cenários. Eu recebi cenários catastróficos, com números terríveis. Eu recebi cenários com números extremamente otimistas, né? Eu vi algumas pessoas, do alto da sua possível ou pretensa sabedoria, falar que não passaria de 1.000 casos, que era igual ao H1N1. Eu vi pessoas falando, não, 3.000 casos, isso acaba. Eu vejo as pessoas torcendo, quando teve esse final de semana prolongado agora, é natural que na segunda, terça-feira você tenha poucos casos, e durante o feriado, porque eles só trabalham em sistema de plantão. Quando você começa a ter a rotina dos exames, é que você tem os exames mais próximos da realidade. Não é nenhuma... O senhor está se referindo ao Osmar Terra, deputado? É desconfortável fazer prognósticos de quantas pessoas vão morrer, quantas pessoas vão viver, quais estados vão ser bons, quais estados vão ser ruins. Isso não colabora em nada. Eu acho que nós temos, no momento, um risco muito grande, porque nossas cidades de alta concentração de pessoas estão vivendo agora um momento mais tenso. O sul do Brasil vai entrar no seu inverno em junho, julho. Hoje é uma das primeiras massas frias que está entrando e esse período do ano é um período mais complicado para o sul do Brasil. Depois nós temos agosto, setembro, uma sazonalidade no centro-oeste, aqui em Brasília. A umidade do ar aqui cai para
12%, 10%, tem uma massa seca de ar aqui que racha o lábio, racha a mucosa nasal, e aquilo é porta de entrada, facilita demais a porta de entrada dos vírus respiratórios. Então, historicamente, a sazonalidade do Centro-Oeste é nos meses de agosto e setembro. Então, nós vamos viver uma série de situações, um país continental, nós vamos ter muitos casos, mas nós somos uma sociedade muito grande. Não adianta querer comparar o Brasil com a Nova Zelândia, com a Finlândia, com países que são uma ilha, que tem lá um nível, um IDH altíssimo, condições perfeitas de atuação. Nós somos um país com muito contraste, com uma população muito grande, com um sistema de saúde que luta, e isso não falta para o sistema de saúde brasileiro, mas luta com as suas limitações históricas, procurando expandir da maneira como consegue, tentando achar gestores, porque a capacidade do gestor também é muito difícil. Eu me lembro que o Amazonas, se não me engano, a atual secretária é a 4ª secretária estadual de saúde desse período, né? O secretário de saúde do Amazonas, ele me liga um dia, extremamente preocupado, eu consegui mandar alguns respiradores para o Amazonas, logo quando ele iniciou a espiral, e 3, 4 dias depois ele foi exonerado ou pediu para sair. Aí entrou uma secretária que era uma secretária do interior de São Paulo e foi para o Amazonas. Até ela entender a complexidade que deve ser fazer saúde pública num estado como o Amazonas, que tem cidades distantes, dificuldade de atendimento do interior, populações indígenas, muito complexo, muito difícil. Isso tudo joga a favor do vírus. Isso tudo joga a favor do vírus. Em relação a cenários, o pessoal dos recursos humanos, a gente cobra que a gente quer médicos intensivistas de excelente qualidade, né? O índice de letalidade é alto no intensivismo em algumas cidades. Lá no Amazonas, por exemplo, é muito elevado. Ministro... Agora, qual que é o nível das nossas escolas médicas? Nós estamos satisfeitos da abertura de faculdades de medicina sem hospital universitário. Nós estamos formando quantidade, mas temos qualidade. A enfermagem, há anos que o MEC autoriza curso de formação à distância para enfermagem, curso pelo computador. Aí você pega uma situação dessa e uma pessoa que aprendeu enfermagem pelo computador, ela vai ter condições de fazer uma autoprevenção muito grande, a qualidade, os cursos de qualificação. Uma enfermeira ou um médico, como eles estão fazendo plantão em 1, 2, 3 hospitais, porque eles vão fazer plantão de manhã num, de tarde no outro, de noite no outro, quando ele adoece, cai a escala dos 3 hospitais, não cai de um só. O índice de infecção, por exemplo, da enfermagem do Sírio, da enfermagem do Einstein, que tem uma escola própria de enfermagem, quando ele admite, as pessoas trabalham muito só com aquele vínculo, foi 12% de contaminação. Qual está sendo o índice de contaminação da enfermagem que está submetida a esse estresse de hospitais públicos sem capacitação? Ministro, Isso desculpa, é parte desculpa interromper o senhor, de ministro. colapso também. Desculpa interromper o senhor. A gente sabe que os assuntos são muito complexos. A gente está há mais de 1 hora já conversando. A gente agradece muito todas as explicações que o senhor está dando, esclarecendo muito. Mas tem alguns assuntos ainda que eu acho que a gente precisa perguntar para o senhor. O senhor falou agora há pouco que não adianta muito difícil fazer previsões e tal, e disse que isso não é muito eficiente. O senhor estava se referindo ao deputado Osmar Terra, ele que chegou a ser cogitado para ocupar o cargo de ministro da Saúde também, ou não? Também, mas teve vários. O Osmar foi um deles. O Osmar fazia uma previsão de que esse Covid era o comportamento igual ao do H1N1. E eu fui secretário de saúde na época do H1N1 e eu conversei com ele. Falei, Osmar, eu acho que não é. Mas eu respeito a posição dele. Só que, como eu disse, cada doença, cada vírus, esse está escrevendo a sua história natural. Esse está escrevendo o seu capítulo na sociedade brasileira. Esse está dizendo ao que veio aqui nos trópicos, né? E a gente precisa respeitar muito o que aconteceu nos outros países para tentar ver se essa história natural aqui, se a gente dava um curso diferente. Por isso que, às vezes, teve um inglês que fez uma projeção de 1,5 milhão de óbitos. Também, para mim, extremamente equivocado. Era como se aqui não tivesse nenhum tipo de atendimento médico para ninguém. Quer dizer, desconhece o cenário onde a gente está inserido.
Então, esses cenários, a gente trabalhou no Ministério da Saúde, a gente tinha, o Gabardo tinha um, o Wanderson tinha um, eu tinha o meu. Eu ganhei dos dois, o meu sempre acertou, o meu sempre foi mais preciso. Mas não é por causa disso que a gente, em nenhum momento, a gente trabalhou com previsões. A gente sempre deixou isso aí para quem quisesse fazer. Mas, em determinados momentos, quando instado a responder o que vem pela frente e entregando para o conjunto de ministros, enfim, reuniões técnicas, eu sempre coloquei que aproximadamente o nosso período de maior estresse seria esse. Começar uma espiral mais alta em abril, entrar em maio e junho subindo, julho estabilizar, agosto, para depois descer. Esse é o cenário que a gente estava trabalhando no Ministério. E pode ser que ele se frustre. E pode ser que surja um medicamento ótimo, pode ser que surja um teste melhor, pode ser que surja uma vacina, pode ser que o comportamento aqui no Brasil seja diferente, a pressão atmosférica. Isso quem vai nos dizer isso é a própria história natural da doença que a gente vai tentar contornar. Ministro, enquanto o senhor vai dando suas explicações, a gente vai conversando aqui pelo WhatsApp, no computador, Yuri, Basília, todos nós, a gente vai se falando por aqui. E acho que, só para a gente organizar, e uma pergunta comum a todo mundo, que a gente ainda precisa esclarecer, é a sua relação com o presidente. A sua saída ela foi um tanto quanto conturbada, o senhor convocou um pronunciamento que muita gente achou que o senhor ia avisar da sua demissão, isso acabou não acontecendo, disse que ficava, logo em seguida saiu. A gente sabe que as posições eram muito contraditórias, o senhor pensava mais na saúde, o presidente mais na economia. Como é que ficou essa relação? Uma relação muito respeitosa. Eu e o presidente, nós sempre, assim, discordamos, lógico, e discordamos publicamente. Ele tinha uma visão que era mais difícil para mim entender, e a minha posição era mais difícil para ele entender. Ele foi eleito, ele é o presidente da República, os ministros são nomeados por quem é eleito. Eu fui nomeado pelo presidente da República, que me deu a incumbência de desempenhar um papel frente ao Ministério da Saúde. E assim eu fiz e trabalhei durante esse período várias vezes decidindo questões junto ao presidente. E essa, especificamente, ele entendeu que ele teria necessidade de outra equipe dentro do Ministério, porque cabe a ele montar o seu corpo de ministros. Mas... Ele errou, ministro? Não cabe a mim dizer isso, cabe à história, cabe à evolução dos dados. Isso daí é uma opção que ele faz e eu acho que ela não pode ser tratada de uma maneira maniqueísta, é preto, é branco. Né? Existe o cinza, existe o caminho, existe uma matiz que vai ser construído. Isso é uma colcha de retalhos que vai sendo feita agora, que nós vamos ver a colaboração. E às vezes a pessoa entra lá, vê alguma coisa que a minha equipe não estava vendo e faz diferente e acerta, pontos para o presidente, pontos para a equipe. E eu torço para que isso aconteça, eu torço para que a ciência prevaleça, eu torço para que a gente saia logo disso. A gente quer e precisa retomar o ritmo de produção, de emprego. O Ministério da Saúde nunca foi míope para essa questão. Ele sempre procurou também trazer o mínimo de condições, mas realmente, quanto mais a gente estudava, quanto mais a gente debatia a agressividade com que esse vírus pode fazer a desorganização da sociedade, mais preocupação a gente tinha em recomendar que a gente evitasse que ele tivesse essa vantagem da dinâmica social absoluta. E aí a gente começou situações difíceis, porque só pode funcionar o que é essencial. E o que é essencial? Se você começa a falar que tudo é essencial, o que não é essencial? Um chaveiro, quando você precisa entrar numa porta e a porta está fechada, o chaveiro é essencial. Um encanador é essencial, material de construção é essencial, o trânsito é essencial. A igreja, o templo, eu preciso rezar. Quando você coloca que tudo é essencial, você não tem mais como fazer. Então, essas questões também traziam, mas elas sempre foram discussões técnicas no corpo dos ministros. E o presidente, ele teve uma visão, ele achou que, e ele tem uma popularidade, ele tem uma aceitação via internet muito, muito grande. Então, quando ele saía, quando ele ia abraçar as pessoas, quando ele se manifestava a favor de vamos retomar logo essa dinâmica social, é lógico que isso se chocava com
a posição do Ministério da Saúde, que vinha a público falar, fique em casa, só saia estritamente necessário, porque essa doença ela é contagiosa, nós não temos remédio, nós não temos e ela pode ser letal para pessoas que estão ao seu redor e o sistema de saúde pode não suportar uma sobrecarga abrupta sobre ele. Então, isso daí, é lógico que saía, eu falava uma coisa, o presidente falava outra. Isso daí chegou uma hora que esse descompasso, ele exerceu o seu papel de trocar o ministro da Saúde e eu dialoguei muito com ele, os relatórios todos que eu tinha passei, pedi à minha equipe que permanecesse no Ministério da Saúde o tempo que fosse necessário, parece que o ministro pediu até para o Wanderson, para ele ficar mais um tempo, para passar, o Wanderson me ligou, eu falei, ajude, permaneça, fique, colabore, dispensaram já um grande número de pessoas, não tem problema, se precisarem, só telefonar, vai até lá, passa, ajude, nós precisamos ajudar, nós precisamos fazer o melhor para o nosso país. Todo mundo aqui tem mãe, tem pai, tem tia, tem avó, tem madrinha, todo mundo quer preservar os seus. Então, o senhor voltaria a fazer parte de um mesmo governo de Jair Bolsonaro, apesar de todo esse estresse? Acho que isso não está em discussão, isso não existe. Essa pergunta ela não se organiza porque isso não é um fato, isso é uma especulação. A gente conversou então com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 21 dias depois de deixar o Ministério da Saúde, mais de 1 hora de entrevista, né, com a gente aqui. Exatamente. Inclusive, a gente agradece muito ao senhor pela disponibilidade. A gente sabe que a gente tomou bastante tempo, mas o senhor, como ex-ministro da Saúde, num momento tão importante, acho que tinha muito para dizer. Ainda tem, a gente ainda tem muitas perguntas, mas, obviamente, a gente já tomou o tempo suficiente do senhor. A gente agradece demais, ministro. Obrigado. Muito obrigado.